Se você precisa que todo mundo goste de você, você não é livre. Hoje o tema será muito profundo. Nós falaremos sobre a chamada síndrome da boazinha, que muitos acham que é uma simples bondade dessas pessoas, mas na verdade não é bondade, é medo. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, eu já te digo que vai ser um vídeo muito profundo, porque eu, Fernanda Carregaro, sou terapeuta integrativa, mentora de mulheres, criadora da metodologia DNA da Alma, me considero hoje como uma ex-boazinha, ou melhor, uma boazinha em aprimoramento de dissolução desses bloqueios e travas, porque nós não somos perfeitos. Tem dia que eu acordo e não percebo, estou no automatismo e já estou falando sim para algumas pessoas, quando na verdade eu deveria ter dito não. Esse é um dos sintomas de quem é boazinha, fala muito sim em excesso. Só que depois vem a frustração, vem o ressentimento. Mas vamos continuar. E se você conhece uma amiga que ela é sim boazinha, curta, compartilha. Vamos juntar várias mulheres aqui para que nós possamos juntos trazer esse tema importantíssimo à superfície, trazer isso à consciência, para que nós possamos nos posturar, nos posicionar de forma correta e mais confiante no dia a dia. Sendo assim, como eu disse, ser boazinha não é bondade. Tem um medo por trás. Como eu já disse em várias outras lives aqui, gente, o medo, olha, o medo, ele sustenta todas as crenças, rótulos, julgamentos, todas as dores mentais, emocionais. O medo, ele é como se na cozinha a farinha a gente usa para tudo. O medo é a farinha do nosso sopão emocional e mental que a gente adquire, ó, lá na nossa vida intrauterina, desde a barriga da nossa mãe. Então, a boazinha por trás, ela tem medo da rejeição, medo do abandono e medo de ser vista como errada. E talvez o que você chama de boazinha seja a forma mais sofisticada de manipulação que você aprendeu para sobreviver. Calma, eu sei que esse termo manipulação é um pouco chocante, mas faz parte. Esses dias atrás eu estava conversando com uma colega terapeuta e nós sempre trocamos atendimentos. Ela me trata, eu a trato. E uma das dores que caiu, a Fernanda boazinha. E ela me trouxe clareza sobre isso que eu nunca tinha pensado. Sim, a boazinha é uma forma de manipulação. Eu falei, gente, que virada de chave, além das outras dores que eu tinha percebido. Mas calma, não é aquela manipulação ruim, não, com pessoas, sabe, agressivas, manipuladoras, não, calma. Eu vou te trazer uma nova versão. Na verdade, é questão de sobrevivência ao meio em que nós crescemos, na escola que nós estudamos. Fica que você vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Hoje eu vou te mostrar o que está por trás dessa postura, na mente, no nosso corpo, na nossa energia. Então, o que significa a mulher boazinha? A mulher boazinha é aquela mulher que não sabe dizer não, vive dizendo sim quando pedem ajuda. É a mulher que evita conflitos a qualquer custo. Ela engole incômodos. Sabe aquela pessoa que engole sapo? Ela fica com a garganta. Eu fui muito assim. Eu ficava com a minha garganta trancada. Quando alguém falava alguma. Acontece com você. Às vezes alguém fala, você se senta numa DR e você quer falar. É como se a sua tela mental dá um branco. Me dava branco. Eu não sabia o que responder. E ó, eu engolia muito sapo, porque eu verdadeiramente não sabia me comunicar. Então, nós engolimos muito incômodos em relação a isso. E a boazinha, ela se adapta demais. Eu, Fernanda, na minha infância, eu morei em várias cidades, estudei em várias escolas, né? Nós mudamos várias vezes devido ao serviço do meu pai. Então, eu tinha que me adaptar. Quando eu estava começando a fazer amizade, às vezes tinha que mudar de escola. Então, sabe quando vira essa questão de sobrevivência? Nossa, eu tenho que me dar bem aqui, eu tenho que fazer novas amizades,
Como que eu vou me virar? O que que eu vou fazer no intervalo quando nós somos pequenininhos? Eu, pelo menos, era uma grande preocupação. O que que eu vou fazer no intervalo? Eu não conheço ninguém aqui. Então, olha a questão da sobrevivência. Como que eu vou aqui me virar neste ambiente novo, inóspito, né, para uma criança? E a boazinha também, ela sente culpa quando ela prioriza a si mesma. Porque ela está tão acostumada a dizer sim para os outros, que os outros vêm em primeiro lugar. E ela se coloca por último, tá? E ela vive exausta. O cansaço é a palavra principal dela no seu dia a dia, tá? E só que tem a questão emocional. A boazinha, ela se acha amorosa. Ela acredita verdadeiramente que ela é amorosa. Mas na verdade, ela está em constante alerta emocional. Porque o que ela mais quer é ser querida por todos, é ser vista, ela quer se sentir segura, e isso acaba sendo uma prisão invisível. Eu já falei aqui de um livro que eu gosto muito, inclusive eu citei, tem até o link de compra da Amazon em outros vídeos meus, mas eu vou colocar aqui novamente no link da descrição, que é da pesquisadora Brené Brown. Ela fala sobre a coragem de ser imperfeita. Ela fala profundamente sobre a vulnerabilidade e o pertencimento. Ela explica algo essencial. Diz que o maior medo humano não é falhar, é não pertencer. A boazinha, ela não busca ser boa, ela busca ficar segura em um ambiente, ela busca pertencimento. Só que o preço disso é altíssimo. Ela troca autenticidade por aprovação. Ela esquece da sua verdadeira essência. Veja bem, a Brené Brown diz que a vulnerabilidade não é agradar, e sim é ter a coragem de ser imperfeita e ainda você sustentar esse ser imperfeito. É você assumir os seus erros. Veja bem, não estou dizendo aqui para você ser leviana, ser irresponsável. Ah, ok, sou imperfeita, sou corajosa. Ah, eu vou fazer as coisas na coxa de qualquer jeito. Não. O que eu estou te dizendo aqui é sermos autorresponsáveis. Você agir com clareza, com discernimento e autorresponsabilidade e postura de adulta. Você olhar, eu fiz isso, achei que era certo, mas eu errei. A partir de agora, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso mudar esse cenário? Como que eu posso mudar essa minha habilidade, esse meu dom que eu estudei para melhorar? Entende? É diferente do que ser liviana e irresponsável, prematura nas suas ações, do que você ser autorresponsável, você olhar com firmeza. Realmente eu fiz isso. Eu errei. Mas como que eu posso corrigir isso agora? O que que eu posso fazer de diferente? E entende? Isso sim é maturidade. Isso sim é você ser corajosa diante das vulnerabilidades que o ser humano é. E diante dos cenários desafiadores que nós estamos vivendo. E entende? Faz sentido para você aqui? Então presta atenção nisso. A boazinha, ela não suporta ser vista como errada, tá? Por isso ela performa muita bondade, por isso ela sempre se oferece, fala sim para muitas pessoas. Mas quem performa não está na sua verdadeira essência. Ela não é autêntica. Então agora vem uma parte bem desconfortável, que é o pulo do gato da manipulação que eu falei para vocês. Toda pessoa que é excessivamente boazinha, ela manipula. Por quê? Presta atenção nisso. Qualquer coisa volta no vídeo para você escutar de novo. Porque ela sempre faz algo esperando em troca. Veja bem, muitas vezes pode ser de forma inconsciente. Eu, Fernanda, sempre fui uma pessoa boazinha, mas eu me tornei consciente faz 11 anos só. Faz desde 2015 que eu venho me tratando, terapeuticamente falando, que eu venho melhorando dessa síndrome. Melhorei muito, mas é como eu falei no início do vídeo, às vezes eu me pego falando sim para as outras pessoas. Mas o que a gente faz é por questão realmente emocional do cérebro, do nosso sistema nervoso, para a gente se sentir segura, confiante, ser aceita.
Porque a boazinha se preocupa muito com expectativas alheias, com as opiniões alheias, entende? Então, a boazinha, ela espera reconhecimento, ela espera amor, ela espera gratidão, ela espera validação e ela espera que o outro, principalmente, nunca rejeite. Não espere que a boazinha vai falar com a boca cheia, falando assim, estou fazendo isso porque eu quero que você goste de mim. Algumas até podem falar, as sinceronas. Mas, energeticamente, é isso que acontece. E quando o outro não corresponde, o que acontece? Ela se frustra, ela se magoa, e em muitos momentos ela se vitimiza. Ela acaba sendo a coitadinha. Então, isso não é amor. Isso é negociação emocional inconsciente, tá? E veja algo muito importante que aconteceu comigo. Quando você não impõe limites por ser muito boazinha, sua energia ela fica aberta. Energeticamente, o seu mental, emocional está muito aberto. O que você transmite? Pode vir, eu quero ajudar, eu sou boazinha. E o que acontece? Lembra quando a gente está vibrando? A gente é tipo um imã, você vibra pessoas semelhantes. Veja bem, presta atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Quando você é muito boazinha, você vibra numa frequência, você é um imã, você atrai situações, ambientes, pessoas que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência. Então, veja bem, quando você é muito boazinha, o seu campo está aberto para manipulação. Você atrai pessoas que são manipuladoras. Então, você atrai pessoas com traços dominantes ou manipuladoras. Presta atenção nessa situação. Eu, Fernanda, eu tive vários relacionamentos com pessoas agressivas nas palavras, manipuladoras. Sabe quando você tem uma DR com seu companheiro e você entra naquele momento na briga, você fala, eu estou certa. E você sai da briga se sentindo culpada e ele é a vítima, porque a pessoa, ele muda totalmente a história. É isso, você acaba atraindo, vibracionalmente falando e energeticamente, pessoas assim. Presta atenção. Na psicologia, nós temos a pirâmide de Kaplan, tá? Imagina assim a pirâmide. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer uma pirâmide aqui para você entender. Veja se você consegue ver. Essa é a pirâmide de Kaplan, tá? Em cada ponta da pirâmide, nós temos 3 papéis que todos nós, em algum momento da vida, nós passamos. O V aqui de cima é de vítima, aqui é o perseguidor e aqui o salvador. Então, isso acontece muito, principalmente se você for boazinha e você atraiu pessoas parecidas com a sua frequência. O que acontece? Em algum momento você é vítima, você se sente impotente. Em algum momento você é perseguidora, você é a crítica, você é a controladora do relacionamento. E em algum momento você se torna a salvadora. Porque sabe naquela briga? Imagine você tá com seu companheiro, você critica tanto ele, você tá perseguidora. Por que você não faz isso? Por que naquilo? Não sei o quê. E aí o que acontece? Ele acaba ficando como vítima. Você culpa, persegue, a pessoa fica como vítima. E aí, de repente, você, sabe, no calor da emoção, ai, tadinho, deixa eu te ajudar. Aí você vem para salvadora. Só que em alguns momentos ele troca de lugar. A pessoa se torna depois o perseguidor, aí você se torna a vítima, ele é o salvador. Fica nesse ciclo vicioso. E quando nós estamos emocionalmente, energeticamente, mentalmente abalados, e o nosso campo energético está fragmentado, não está fortalecido, nós acabamos vibrando e atraindo relacionamentos assim. Veja, não é só em relacionamento amoroso. Isso pode acontecer com família, com amigos, tá? No trabalho. Então, sabe por que isso acontece? Porque aqui, quando você é boazinha demais, o limite não é agressividade. E sim, essa abertura em excesso do seu campo energético, abertura em excesso do seu emocional, tá? Sem proteção energética, sem fechamento do seu campo, sem um equilíbrio emocional, o que acaba acontecendo? Você absorve emoções, você aceita desrespeito, você diz sim querendo dizer não, e depois você se culpa.
Então, energeticamente falando, a boazinha, ela tem o campo aberto demais, sem fronteiras, tá? Sabe aquela sensação de que, nossa, eu faço tudo, ninguém me ajuda? Isso é uma característica da boazinha. E eu sempre me sobrecarrego demais. É isso. Então, na visão, por exemplo, nós temos a medicina chinesa, a medicina egípcia da linguagem do corpo, que fala muito sobre isso, que nos traz os sintomas psicossomáticos, da parte emocional e energética que afeta no nosso corpo, tá? O padrão de boazinha, por exemplo, tem muitas que têm dor na garganta. Por quê? Porque você fecha o seu chakra laríngeo pela dificuldade de dizer não. Tá? Você tem problemas muito na cervical aqui, porque você tem o peso das responsabilidades que você assume para agradar. Quem é boazinha do trabalho aí? Que assume muitas responsabilidades. Boazinha dentro de casa, da família, dos amigos, né? Nós temos também muita tensão no plexo solar. Plexo solar, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo. Aqui, ó, onde está minha mão. O plexo solar é um chakra que fica localizado na boca do nosso estômago, que ele é responsável pela nossa autoconfiança, pela nossa segurança, tá? Então, quando você tem esse plexo solar desregulado, você tem medo do confronto. Você tem uma distorção de como as pessoas te enxergam e como você se enxerga no mundo, tá? E além disso, nós temos muito cansaço crônico também, que é visto pelo excesso de doação sem reciprocidade. A balança do dar e receber está totalmente desregulada, tá? E veja bem, gente, o corpo, muitas das vezes a gente pensa assim, eu não lembro mais minhas questões da infância, aquilo lá que eu guardei embaixo do tapete eu nem lembro mais. Isso não existe. Mesmo o seu cérebro não lembrando, o seu corpo, ele faz download de tudo. O nosso corpo armazena tudo, tá? O corpo, ele denuncia aquilo que a boca se calou, tá? Porque quando você não coloca um limite verbal, o corpo, ele vai colocar um limite físico. Vai aparecer sintomas, vai aparecer dores, ele vai falar, chega, tá na hora de você se cuidar. Tá? E eu vejo muito isso, por exemplo, no atendimento do acesso vertical. O acesso vertical, a gente ativa uma frequência no corpo, uma mecânica do corpo, onde você vai atualizar a sua biologia, a sua musculatura, a sua fisiologia, vai tirar todas essas memórias que estão em excesso, acumuladas no seu corpo, que te trazem dores. E principalmente, você vai se conectar com a sua verdadeira identidade, sem essas dores que a boazinha traz, com a nossa verdadeira essência, sem essas máscaras e esses rótulos que nós aprendemos desde pequenos. Então, olha só, também para você ver como que essa síndrome da boazinha, ela é muito discutida e estudada, até em estudos de traços de caráter, estão baseados na psicologia corporal. A síndrome da boazinha, ela costuma aparecer com perfis de medo do abandono, necessidade interna de aprovação, hiperadaptação, dificuldade em sustentar o conflito. Eu fico relembrando, gente, tive alguns relacionamentos que eu não gostava de briga, eu adiava. A gente fica até com receio de falar, né? Mas tem muitos relacionamentos que eu me anestesiei. Eu baixei a cabeça para não brigar. Só que com isso a gente se diminui, a gente se menospreza, a gente só se machuca. E então essa síndrome da boazinha, as mulheres aprendem muito cedo que o amor só vinham quando elas eram boas. Era a filha boazinha ou filho bonzinho. Sabe aquela mania dos pais falarem, se você tirar 10 na prova, você ganha tal coisa. Sabe? Tudo tem uma recompensa. Então, essas mulheres, elas criaram uma persona muito agradável para sobreviver, tá? Essa manipulação, que é um dos traços da boazinha, era por questão de sobrevivência. Às vezes na família onde ela cresceu, na escola onde ela estudou,
tá? Que tem todos esses medos por trás. Mas é plenamente possível você se tratar. Olha, tem dia que eu nem reconheço mais a boazinha. Eu gosto de falar não, sabe? De me posicionar agora. Quando, nos últimos relacionamentos que eu tive já, eu me posicionei muito diferente. Então, quando a gente começa a se cuidar, se amar, nós começamos a ter uma nova perspectiva de pessoas com que a gente se relaciona, com que a gente trabalha, na nossa família. Então, vamos lembrar que esse fato de você agir como uma boazinha não é você, é apenas um rótulo. Você é muito mais que isso. Você é uma alma incrível que aí está aí dentro, que veio encarnar nessa terra para se superar, para se aprimorar cada vez mais, para você ser sempre melhor do que ontem. Você é sua própria régua. Não se compare às outras pessoas. E lembra, você não precisa se moldar para ser amada por algumas pessoas. Pois quem se molda o tempo todo, é boazinha, se molda o tempo todo, ela não sabe mais quem ela é. A verdadeira liberdade começa como quando você aceita. Gente, é aceitação. Tanto que um dos primeiros vídeos que eu fiz nessa sequência de vídeos que eu tenho feito semanalmente é a verdade de soltar, que eu falei sobre a aceitação, o ato de abençoar. Você precisa se aceitar quem você é, sem essa rigidez de caráter, de atitudes, de conhecimentos que você aprendeu desde pequena. Você vai precisar encontrar o seu caminho. Você vai precisar redescobrir do que você gosta. Eu precisei redescobrir. 11 anos atrás, eu comecei essa jornada. Eu comecei a redescobrir que tipo de livros que eu gosto, que tipo de músicas que eu gosto, sabe? Que tipo de locais que eu gosto de sair, que tipo de viagens. Eu redescobri, lá em 2015, uma nova Fernanda. E estou me redescobrindo cada vez mais. Tá tudo bem. Opa! Olha a italiana aqui mexendo a mão aqui e caiu o microfone, até assustei. Então, é isso. Você vai precisar se ajustar de acordo com a sua essência. Você vai precisar se redescobrir. E isso é tão maravilhoso, magnífico. Não deixe nunca mais ninguém apontar o dedo para você e te rotular. Ah, você fez isso porque você é assim, 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 assim. Não. Não tenha medo de não ser mais aceita em alguns ambientes. Não tenha medo de perder amizades. Tenha medo, sim, de você não conseguir mais se reencontrar. Isso sim. Porque quem te ama de verdade, quem te respeita de verdade, não vai ficar te apontando o dedo, não vai ficar te julgando, não vai ficar te rotulando. Muito pelo contrário, elas vão respeitar o seu processo e vão te aceitar a pessoa que você está se tornando. Sabe, muitas pessoas vão sim te criticar, vão te chamar até de egoísta neste processo. Mas este é o momento de você saber selecionar quem deve ou não ficar na sua vida, quem merece ser compartilhada a sua energia. Sabe, quando a gente aceita quem a gente é, quando a gente aceita ser imperfeita, quando nós aceitamos ser criticada, crucificada pela opinião alheia, é a partir daí que você para de viver em função dessas situações, você para de viver em função dessas pessoas. É a partir daí que você encontra a sua identidade verdadeira. Você encontra quem você veio para viver, quem você nasceu para ser. Entende? Você veio para ser borboleta. Você não veio para ser lagarta e ficar a vida toda dentro de um casulo se escondendo.
por causa de críticas, de opiniões de outras pessoas. Você veio sim para aprender, para aprimorar, para ousar cada vez mais. E eu te trouxe aqui alguns passos para você começar a desenvolver essa autocura com pequenos passos, com microações. Primeiro passo, comece dizendo pequenos nãos. Quando você sabe aquelas pequenas ações que você já está acostumada, as pessoas já sabem que você vai aceitar, que você vai dizer sim, procure dizer não. E aí, você vai começar a ver como as pessoas vão se comportar. A partir daí que a gente começa a selecionar as pessoas ao nosso redor. Porque é fácil, né, você só manter pessoas que querem te sugar, os vampiros energéticos. Porque quando você é boazinha, você fala sim, e essa pessoa só tá te sugando. Ela vem, finge às vezes ser amiga, ai, não sei o que, fulana, ah, mas você faz isso pra mim? Aí você, tá bom, eu faço. Aí vem, não sei o que, fulana, ah, mas você faz outra coisa pra mim? Aí você, ah, tá bom, eu faço, você vai lá. E ela tá te sugando. Só que a hora que você começa a falar não, você recua, a pessoa vira um dragão, né? Fica brava. Não, tadinho, os dragões são seres magníficos, não vamos chamá-los de dragão. As pessoas viram, enfim, uma pessoa raivosa. Então, é a partir daí. Ah, essa pessoa não se importa verdadeiramente comigo. Ela só quer os benefícios que ela tem com essa amizade, entende? A gente precisa ficar em consciência, em presença, para saber avaliar tudo isso. Então, segundo ponto, observe onde você sente culpa. Que tipo de ação, atitudes, ambientes. Aqui está o treinamento mais antigo que eu tive, 11 anos atrás. Por que estou me sentindo culpada em falar não? Que tipo de ação, que tipo de pedido, sabe? Que tipo de rejeição? Estou me sentindo abandonada ou não? Você começar a avaliar este tornado emocional que tem dentro de ti. E a partir daí que vem, que eu já falei para vocês, que é muito bom ter o diário. Você falar. Gente, tudo que a gente pensa, a gente materializa em formato de escrita, ajuda a reorganizar as nossas ideias. Você sabia que nós temos mais de 95 mil pensamentos por dia? Temos. Então, isso é essencial. Terceiro ponto, suporte o desconforto de não agradar. Muitas pessoas vão virar a cara, vão fazer um bico desse tamanho, porque você não está mais agradando elas. Suporte ser desagradável. É bem isso. Quarto ponto, aprenda que limite não afasta quem te respeita. É o que eu te falei, quem verdadeiramente gosta de ti, quem te respeita, ela vai aceitar esse seu processo, essa sua mudança, esse seu amadurecimento. Isso é fato. Quinto ponto, entenda que ser amada não depende de performance. Não depende. Veja bem, você não precisa ser boazinha para você ser inteira. Você não precisa ser boazinha para conquistar bens materiais, ou o que você deseja, para conquistar o trabalho que você deseja, não. Você precisa ser boazinha para si mesma, veja bem, não para os outros. Ou vamos melhorar esse diminutivo, você precisa ser boa para si mesma. Colocar limites saudáveis, respeitar o seu corpo, a sua mente, a sua energia. É você em primeiro lugar. Lembra que quando a gente está no avião, o oxigênio cai primeiro na gente? Nós precisamos nos fortalecer para estarmos bem, para ajudarmos outras pessoas. Isso é fato. Então, cuide-se de si. E sim, neste momento, seja a maior egoísta da sua vida. Cuide de você, tá? E se você percebe que você está nessa prisão emocional, que tem muita dificuldade em falar não para outras pessoas, talvez você não precise se esforçar mais. Na verdade, você precisa ficar em presença e você atualizar o seu corpo, atualizar esses medos e crenças, ou seja, você precisa reprogramar o seu mental e emocional. Sabe quando a gente desinstala um aplicativo
ativo e a gente instala outro de novo? É isso que a gente precisa fazer no seu campo emocional físico. O acesso vertical, ele é uma desprogramação de todo o seu corpo fisiológico, de tudo que seu corpo armazenou desde quando estava na barriga da sua mãe, tá? Nesses atendimentos, você vai ter acesso à sua identidade verdadeira. Você vai romper os padrões de aprovação. Nós teremos uma reorganização do seu campo energético. E você vai fortalecer os seus limites internos, tá? O link para agendamentos está na descrição. Eu vou colocar a lista aqui da Amazon de livros que eu te sugiro para você ler, para você começar a se cuidar. E se esse vídeo te trouxe consciência, compartilha com outra mulher que precisa sair dessa prisão de ser querida por todos. Manda esse vídeo para ela começar a se libertar. Porque a sua liberdade começa quando você tem coragem de ser imperfeita. Quando você tem coragem apenas de ser uma humana. Uma humana, simplesmente. Porque se a gente for olhar, nós temos que abençoar os nossos erros. Porque é através dos nossos erros que nós amadurecemos e que nós aprendemos. Então, assim, nada é por acaso. Eu tenho certeza absoluta que eu tive a infância que eu tive, o desenvolvimento, a adolescência que eu tive. Tive que vir com essas dores de ser boazinha, passar por alguns relacionamentos amorosos difíceis, para, sim, eu estar aqui hoje, aqui, ó, falando contigo. Porque faz 11 anos que eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. A hora que eu decidi ser egoísta e olhar para mim mesma. E foi o primeiro passo que eu dei para as terapias integrativas, para me olhar, para assim eu me libertar desses bloqueios, desses traumas, desses medos, para que assim eu possa verdadeiramente viver em liberdade, liberdade emocional. E veja bem, olha só, faz 11 anos que eu estou me cuidando, e às vezes eu me pego falando sim. Olha o quão é muito forte isso. Nós captamos tantas coisas desde a barriga da nossa mãe, por isso que é muito importante a gente ficar em presença. Só que hoje, quando eu falo sim, eu já reconheço. Sabe quando já vem muito rápido? Nossa, opa, eu tô no automático. Aí eu respiro. E às vezes eu falo, ó, eu sei que eu falei para você que é assim, que eu consigo fazer. Mas não, eu escolho me priorizar neste momento. Fica para uma próxima oportunidade. Eu ainda escolho diferente. É sobre isso. É sobre a gente se valorizar, sobre nos fortalecermos. E vamos aqui criar uma tribo de mulheres fortes. Vamos ativar esse DNA da nossa alma para você verdadeiramente criar a sua nova realidade, o seu melhor futuro. Até gratidão por você ficar aqui até o final do vídeo. E ó, no link da descrição tem treinamento 21D vibracional, tem meus e-books, tem os agendamentos para mentoria individual e para leitura intuitiva, por exemplo, tem os links dos livros da Amazon que eu vou te passar aqui. Então, escolha-se, escolha cuidar da sua saúde, escolha cuidar de você. Até!